Shenlue sempre teve poderes incríveis, mas preferiu esconder. Depois do apocalipse, seus companheiros acabaram falecendo e ele ficou tão triste que decidiu se enterrar para partir junto com seus amigos. O que Shen não sabia era que ia reencarnar um mês antes do apocalipse. A história começa com nosso protagonista Shenlue. Alguns trabalhadores estavam contando a ele sobre a entrega dos itens encomendados. O primeiro trabalhador diz que entregou 100 porções de baldes de frango frito. O segundo fala que trouxe 100 porções de pato assado, costela de porco agridoce e outras comidas. O protagonista apenas respondeu com um ok e disse que todos poderiam ir já que a entrega foi concluída. Os trabalhadores saíram e começaram a comentar sobre Shen, fazendo comentários sarcásticos e fofocando sobre ele. Um dos caras perguntou se o protagonista havia trazido tantos pratos porque ele era um fantasma faminto. Outro respondeu que os ricos podiam fazer qualquer coisa. O primeiro trabalhador concordou e sarcasticamente disse que Shen não passa de um idiota rico. Nosso garoto ficou em silêncio e depois abriu lentamente a porta traseira do caminhão. Ele ficou realizado por estar cercado por tanta comida e então se perguntou quem teria pensado que em algum momento ele estaria sofrendo de fome em meio ao apocalipse. Faltava 27 dias para o apocalipse chegar. Agora Shen estava esperto e armazenava toda a sua comida usando magia. O protagonista estava ciente que em 27 dias o mundo seria atingido por um apocalipse. Ele sabe disso porque já havia passado pelo caos e renasceu um mês antes de acontecer. Naquela época 80% dos humanos se transformariam em zumbis e pelo menos 90% dos humanos restantes seriam devorados, mas surpreendentemente uma pequena parte dos sobreviventes ganharia poderes sobrenaturais. Alguns ganharam poder físico, enquanto outros ganharam superpoderes elementares ou psicológicos, mas o protagonista foi o único que obteve um superpoder de atributo espacial muito raro e ficou conhecido como Soberano do Vazio. Shen dominou a habilidade de viajar no vazio e se destacou tanto no ataque quanto na capacidade de sobrevivência nas batalhas. Então nosso garoto passou de boa pelo apocalipse, mas apesar de seu imenso poder ele sempre agiu como um covarde se escondendo constantemente, até que todos os sobreviventes foram de base. O mundo foi tomado por monstros cada vez mais absurdos. O prota não conseguia encontrar um único humano. Com o passar do tempo ele ficou muito solitário e não queria mais viver. Foi assim que nosso garoto se enterrou e renasceu. Depois de acordar, Shen se viu de volta em sua casa e ao verificar descobriu que havia voltado 27 dias antes da chegada do apocalipse. Nosso garoto se sentiu sortudo porque primeiro ele tinha um poder raro que lhe permitia sobreviver e agora havia reencarnado sabendo de tudo, mas o protagonista logo descobriu que não tinha mais os poderes. Porém ele ainda tinha aquele espaço mágico que havia criado em sua vida anterior quando estava no apocalipse. Desde que Shen renasceu ele começou a pensar no que era mais importante no apocalipse. Então chegou à conclusão que os humanos precisavam de comida para sobreviver. Ninguém poderia viver sem ela. Felizmente nosso garoto tinha seu subespaço, que poderia congelar o tempo e manter a comida fresca. Percebendo isso o protagonista ficou incrivelmente feliz. Nesse momento Shen recebe uma ligação. A pessoa do outro lado da linha gritou com ele pedindo que viesse ao escritório imediatamente para uma conversa. Nosso herói sorriu e disse que não seria tão ingênuo desta vez com seu tio. Ele estava determinado a não repetir os erros que cometeu no passado. Depois de algum tempo a cena mudou para o escritório. Esse lugar obviamente pertencia a uma família rica, o que explicava por que o protagonista nunca teve problemas financeiros. Nesse momento o tio gritou com Shen exigindo saber por que ele vendeu ações no valor de mais de 3 bilhões por 1 bilhão. O cara continuou a questionar por que Shen não o havia informado e se não o considerava seu tio. O herói permaneceu calmo simplesmente ouvindo seu tio. Nesse momento o homem vê que o sobrinho não respondeu e falou que se ele estivesse sendo ameaçado por alguém ou enfrentando algum problema deveria dizer que o tio cuidaria de tudo. Ao ouvir isso Shenlue percebeu que seu tio é realmente muito bom em atuar. Ele até acreditaria no tio se seu primo Fei não tivesse confessado que foi ele o responsável pelo acidente de carro dos seus pais durante o apocalipse. Durante o caos o tio realmente havia planejado o acidente de carro que eliminou os pais de Shen e até desviou as ações originais da organização que seus pais haviam deixado para ele. O protagonista percebeu que poderia ter permanecido no escuro pelo resto de sua vida acreditando que o tio era uma boa pessoa. Então nesse momento Shen respondeu que ninguém o ameaçou ele só teve um palpite de que o preço da carne de porco aumentaria significativamente, chegando novamente a $50 por cada pedaço da carne de porco. Portanto o valor de 1 milhão de carne de porco que ele comprou aumentaria para 5 milhões. De repente ele
Ficou animado e compartilhou que achava que poderia ser vendido a $100 por pedaço de porco. O tio, ouvindo tudo isso, ficou furioso e frustrado. Ele começou a se perguntar se Shen realmente acreditava em um sonho tão ridículo e se não era essencialmente loucura. Mas o cara decidiu deixar de lado sua frustração e perguntou ao sobrinho se poderia comprar essas ações por $1,5 bilhão. Shen se desculpou explicando que já os havia vendido e o contrato havia sido assinado, tornando impossível comprá-los de volta. O tio ficou em silêncio e não sabia o que dizer. De repente o telefone de Shen tocou e ele disse que precisava atender a ligação. O tio não foi capaz de fazer nada e disse ao prota para pegar o telefone. Nosso garoto deixou o escritório e o homem começou a se perguntar como Shen poderia fazer algo assim. Então agora ele decidiu que deveria ensinar uma lição ao sobrinho. Enquanto isso, o protagonista pegou o telefone e perguntou quem estava ligando. A pessoa do outro lado respondeu que havia encontrado o cachorro que Shen pediu para procurar. Era um cachorro de pelo preto com uma orelha faltando. Eles enviaram uma foto para ele e pediu para confirmar se era o cachorro perdido. Shen, animado, se perguntou se poderia realmente ser aquele cachorro. Então respondeu com um ok e disse que iria verificar imediatamente. Depois que o apocalipse começou, algumas pessoas que estavam entediadas fizeram uma lista classificando os super-humanos de cada atributo. O protagonista obviamente ficou em primeiro com o atributo espaço. O segundo lugar foi para o atributo fogo e a pessoa foi apelidada de Rosa Escarlate. Depois veio o atributo raio, que pertencia ao cachorro chamado Rei Relâmpago. O protagonista concordou com a classificação, lembrando que qualquer criatura que não se transformasse em zumbi tinha chance de desenvolver uma habilidade, mas ele não esperava que um cachorro fosse o terceiro no ranking. Afinal, os cachorros viraram lanche quando não havia mais comida no apocalipse. Muitas pessoas tentaram capturá-lo, mas nenhum deles conseguiu e foram punidos severamente, exceto Shen, que era o único astuto o suficiente para comê-lo. Nesse momento, o protagonista abre a foto e fica com água na boca ao se lembrar do sabor. Quando Shen viu a foto, ele teve certeza de que era de fato o mesmo cachorro. A orelha esquerda era a prova. Nosso garoto acha que agora tem comida infinita para esta vida e pensa que o melhor é fazer desse cachorro seu companheiro. Ele trataria bem o cachorro e os dois poderiam desfrutar da boa comida e bebida juntos. Shen então pediu à pessoa que lhe enviasse o endereço do cachorro, pois ele não queria perder tempo. Então avançou em direção ao local. Pensando que o cachorro deveria esperar por ele, o herói esperava que o cachorro o reconhecesse como seu dono, pois pretendia tratá-lo bem. Mas antes de ir, o protagonista se encontrou com seu tio e disse que agora tinha um assunto para resolver. O homem respondeu com um ok e disse ao sobrinho que eles conversariam da próxima vez. Mas Shen sorriu, pois seu tio não teria outra chance de se encontrar com ele novamente, afinal seu tio foi de base com o filho durante o apocalipse. Uma hora depois, Shen chegou ao local para pegar o cachorro. Ele logo viu um cachorro mantido em uma gaiola e se perguntou se o cachorro o conheceria. Nesse momento, Shen avançou em direção ao cachorro e sorriu, dizendo que o animal não deveria se preocupar, pois seu irmão veio salvá-lo. Ele então furiosamente virou o rosto para trás e perguntou onde estava o chefe da loja. Shen gritou para o chefe sair o mais rápido possível. O dono da loja, chamado Pasha, saiu e perguntou educadamente quem estava procurando. O protagonista apontou o dedo para o cachorro e acusou Pasha de roubar seu cachorro. Em seguida disse que se não tivesse descoberto a tempo seu cachorro preto já teria se tornado comida. O chefe inicialmente se lembrou que o cão preto estava perdido e não tinha dono. Por isso o adotou. Então o cara respondeu que comprou todos eles por meios legais e que provavelmente Shen estava confundindo. Os cães poderiam se parecer. O protagonista sorriu e perguntou se Pasha realmente disse meios legais. Então avisa que vai chamar a polícia para verificar se Pasha realmente pegou os cães por meios legais. Shen acreditava que não havia negócios sem fraude e estava confiante de que Pasha não permitiria que a polícia investigasse a loja. O dono se moveu furiosamente em direção a Shen, gritando que ele não poderia fazer isso, mas nosso garoto riu e perguntou se Pasha queria lutar, acrescentando que como Pasha era corajoso ele lhe ensinaria uma lição. Em seguida o chutou, fazendo com que o cara caísse no chão. Ele sorriu e pensou consigo mesmo que havia treinado tanto durante o apocalipse, então não precisava ter medo de Pasha. O cara gritou de dor com o ataque e Shen perguntou como ele se sentia agora e se ainda queria lutar com ele. Pasha começou a implorar para deixá-lo em paz, insistindo que foi um grande mal-entendido e que ele realmente não sabia que era o cachorro de Shen. Então Pasha começou a tirar o cachorro, dizendo que iria dar uma lição para a pessoa que lhe vendeu
O cachorro preto, ele também disse a Shen que poderia levar seu cachorro de volta de graça sem nenhum pagamento. O protagonista respondeu com um ok, reconhecendo a boa atitude de Pasha, e decidiu deixá-lo ir desta vez. No fundo ele estava feliz porque estava disposto a pagar todo o seu dinheiro pelo cão preto, mas conseguir de graça é muito melhor. Finalmente ele pegou o cachorro e Pasha também pediu que nosso garoto saísse de sua loja. O protagonista então chamou o cachorro de Black e disse que eles estavam indo para casa. Ele acreditou que a essa altura o cachorro deveria ser capaz de entender a linguagem humana. Shen estava certo. O cachorro entendeu perfeitamente o que ele falou e começou a segui-lo. Black ficou chocado com seu novo nome e estava feliz por ser salvo. Enquanto isso, o protagonista ficou feliz porque o cachorro realmente tinha espiritualidade, mas o melhor de tudo é que ele conseguiu um rei relâmpago facilmente. Depois disso eles entraram no carro e Shen disse a Black que a partir de agora ele o chamaria de bruxo. O cachorro latiu com uma cara feliz porque esse era o melhor nome. Depois de algum tempo eles estavam voltando para casa. Shen pensou em nutrir seu relacionamento e disse ao bruxo que iria primeiro buscar alguns suprimentos para ele. No caminho o protagonista viu um guarda e parou diante dele. Nosso garoto lembrou que Sudashu o protegeu com seu próprio corpo para bloquear os mutantes. O protagonista conseguiu escapar e Dashu não resistiu. Nesse momento ele olhou para o guarda novamente e decidiu que nesta vida ele garantiria que Dashu tivesse uma vida boa. Então Shen perguntou se ele queria sair depois do trabalho. O homem recusou e respondeu que sua mãe sempre disse que os meninos não deveriam vagar e se tornar maus. Shen, ouvindo isso, perguntou o que mais sua mãe disse. Dashu respondeu que sua mãe disse que quando alguém demonstra gentileza excessiva provavelmente tem segundas intenções. O protagonista ficou chocado, mas entendeu a forma de Dashu agir. Afinal eles só ficaram amigos quando o apocalipse começou. A cena então mudou para algum tempo depois, onde o bruxo parecia muito chocado. Ele ficou surpreso ao ver a piscina que Shen tinha em sua casa. Nosso garoto disse que primeiro eles tomariam um banho na piscina, então lavou o corpo do bruxo com um esfregão e sabão. Enquanto isso, o protagonista estava pensando que depois de renascer ele não queria viver como sua vida passada. Além disso, ele não queria ser o único que sobreviveu. Por isso pensou em uma ideia geral, já que seres sobrenaturais seriam capazes de mostrar seus talentos no futuro. Shen pensou que talvez conseguiria construir um local de encontro, exatamente como o que ele fez para o bruxo. Nesse momento, Shen estava até usando um soprador para absorver a água do corpo do bruxo, que ficou impressionado com isso. Nosso garoto continuou pensando que talvez poderia compensar a habilidade do vazio não especializado em combate frontal, mas agora, se quiser construir um local de encontro, precisa de mais recursos, incluindo alimentos básicos, frutas, sal, vegetais, sementes, geradores, remédios e muito mais. O mais importante que não pode faltar é a água, pois todas as fontes de água foram poluídas após o apocalipse e os vírus nelas contidos não podem ser purificados de forma alguma. Shen também lembrou que se alguém quiser beber água pura terá que esperar pela chuva. De repente ele deu um tapa na testa fazendo uma cara estranha que chocou o bruxo. Shen então gritou que esqueceu que primeiro precisa preparar um lote de alta tensão. O bruxo, ao ouvir isso, ficou assustado e olhou tensamente para Shen. O protagonista acalmou o cachorro dizendo que isso era para os zumbis e não para ele. No início do apocalipse, os bastões elétricos eram como armas divinas. Por isso Shen decidiu comprar alguns conjuntos de armaduras de liga apressadamente. Ele começou a rolar o telefone para reservar o pedido. Algum tempo depois, o protagonista e bruxo estavam comendo sua comida. Shen pediu ao cachorro que diminuísse a velocidade ou ele engasgaria. Depois de terminar a comida, ele avisou que tinham muita comida estocada. Então prometeu ao bruxo que eles comeriam comida deliciosa no futuro. Shen descartou o osso de galinha restante e ficou feliz vendo o cachorro fazer o mesmo. De repente alguém começou a bater na porta. Nosso garoto abriu e viu uma bela mulher do lado de fora de sua casa. Ele perguntou quem ela era. A garota se apresentou como Mayu. Ouvindo o nome, Shen ficou chocado porque ela era a professora de culinária que ele havia contratado. Então o herói pediu desculpas a Mayu por esquecer a aula de culinária e pediu que ela entrasse. Por outro lado, a mulher se perguntou se Shen realmente estava dando a ela 50 mil apenas por ensiná-lo a cozinhar. Ela concluiu que ele deve ser uma pessoa rica. Depois de ver Shen, ela se sentiu aliviada. Em seguida, Mayu começou a pensar em quantas mulheres bonitas poderiam ser seduzidas e se Shen tinha pensamentos assim sobre ela. Enquanto isso, o protagonista estava dentro da cozinha e mostrou a Mayu que os utensílios e ingredientes que ela havia pedido já estavam prontos com antecedência.
Mas no fundo ele estava fazendo essa aula porque no apocalipse ia precisar de habilidades culinárias. Nesse momento Mayu disse que primeiro vai ensiná-lo a cozinhar costelas de porco agridoces. Shen respondeu com um ok e estava feliz porque sabia que só tinha que pagar o salário dela depois de um mês, um tempo que definitivamente não viria no mundo pós-apocalíptico. Depois de algum tempo o protagonista estava fazendo a comida e Mayu o instruiu sobre o que fazer. Ela pede a ele para cortar as costelas em pedaços menores e escaldá-las em uma panela com água por um tempo. Em seguida ela pediu a Shen para derramar óleo. Mas ele estava derramando demais. A garota vendo isso perguntou se seu óleo não custava dinheiro. Depois disso na hora de usar sal ele usou açúcar por engano, fazendo com que Mayu gritasse com ele perguntando por que ele não conseguia diferenciar entre açúcar e sal. Por fim o prato ficou tão patético que Mayu deu ao cachorro, mas mesmo o cachorro não queria. Então Mayu disse a Shen que ele finalmente fez algumas melhorias, mas o protagonista estava tenso e triste porque a comida que ele cozinhou nem foi comida pelo cachorro. O bruxo estava latindo furiosamente para Mayu e perguntava por que ela estava tentando envenená-lo. Mayu então disse que pelo menos ele não se queimou durante a culinária. O protagonista pensou que realmente não estava apto para cozinhar e que só podia contar com um chefe. Mayu então se despediu de Shen e saiu da casa. Depois que Mayu saiu, o protagonista começou a se perguntar sobre as habilidades dela. Ele acha que não eram ruins. Era uma pena que eles não se conheceram no passado. Ele também se perguntou o que aconteceu com ela depois que o apocalipse ocorreu. Shen estava realmente pensando nela porque estava pensando em recrutá-la como sua chefe, mas no final ele só esperava que a sorte dela fosse boa. De repente ele viu alguém e se perguntou se era realmente elas. Nosso garoto viu uma dupla de irmãs chamadas Millie. O protagonista lembra que essas irmãs não eram simples. Depois do apocalipse a irmã mais velha chamada Millie despertou um superpoder com atributos de fogo e se tornou um super-humano. Ela também era conhecida como Espírito da Rosa Escarlate ou Donzela da Chama Espiritual. Sua irmã mais nova se chamava Millie e era uma pessoa ainda mais impressionante. Ela era uma super-humana com atributos de luz, embora Millie pudesse não ter habilidades de combate. Ela era uma curandeira muito poderosa. O protagonista até ouviu dizer que ela poderia usar feitiços de reavivamento. Shen então ficou pensando seriamente que colocaria as mãos nelas. Não importa o que acontecesse. Então ele ligou para uma pessoa chamada Haka, a mesma que havia descoberto sobre o cachorro. Shen disse a Haka que estava lhe dando 3 dias para descobrir informações sobre uma dupla de irmãs, incluindo que elas gostam de comer. Ele enfatizou que isso era muito importante porque acreditava no ditado de que a comida é a melhor escolha para capturar o coração de uma menina, portanto ele decidiu que ia estocar tudo o que elas gostam de comer. 22 dias se passaram e agora faltava apenas 5 dias antes do apocalipse começar. Shen já sabia que Millie gosta de comer a culinária de Sichuan e sua fruta favorita são uvas, enquanto Millie gostava de pés de porcos assados e sua fruta favorita era melancia. Isso o lembrou de que os pratos clássicos tinham um gosto muito bom, então ele também deveria estocar alguns. No dia seguinte Shen estava verificando uma armadura que ele encomendou para si. Ele vestiu e pensou que não era ruim, mesmo sendo pesado poderia garantir sua segurança. Agora Shen estava pensando na maneira de enviar a segunda armadura que ele trouxe para Dashu. Mais um dia se passou e agora restava apenas 3 dias para o apocalipse. O protagonista estava segurando um bastão elétrico e o revendedor disse a ele que a eletricidade liberada pelo bastão elétrico poderia atordoar uma pessoa instantaneamente. Pode até incapacitar uma pessoa em poucos segundos, então Shen precisava usá-lo com muito cuidado. O protagonista estava feliz segurando o bastão porque pensava que poderia facilmente eliminar centenas de zumbis com ele. A cena mudou para o dia seguinte onde Shen estava perguntando a alguém sobre um caminhão, pois ele queria comprá-lo. O proprietário respondeu com um ok. No dia seguinte já estava noite e faltava pouco tempo para o apocalipse acontecer. Shen estava tentando dormir na cama, mas ficou tenso e pensar em tantos cenários o impossibilitaram de ter um sono tranquilo. Na verdade ele estava se perguntando se o apocalipse ainda viria. Se isso não acontecesse os recursos estocados seriam uma grande perda. No final de tudo ele esperava que o apocalipse não ocorresse, afinal muita gente ia sofrer. Depois disso ele pensou que mesmo após a perda ainda seria rico. Então era bom aproveitar a vida em um mundo pacífico. O dia seguinte chegou e faltava apenas 1 hora e 20 minutos antes do apocalipse ocorrer. Shen ligou para seu tio e pediu desculpas por perturbá-lo de manhã, mas ele tinha algo que precisava de ajuda. O tio responde com um sim e pede a Shen para dizer a ele qual o problema.
O protagonista então explica que acha que a moeda virtual aumentaria, possivelmente aumentando de 8 a 10 vezes. Como ele usou o dinheiro para comprar carne de porco, agora ele quer pegar emprestado 500 milhões e como garantia vai colocar seu valor de 1 bilhão em carne de porco. O protagonista garante ao tio que quando seus 500 milhões se tornarem 5 milhões, ele definitivamente o pagará de volta com juros. Em seguida, Shen diz que quer pessoalmente encontrá-lo para falar sobre isso e seria bom se Fei também estivesse lá para se juntar a eles. O tio responde com um ok e pede a Shen que venha o mais rápido possível. O protagonista sai de casa feliz e diz a si mesmo que hoje é o último dia do tio e do primo. Pouco tempo depois nosso garoto chegou perto da casa do tio. Ele pediu ao bruxo que esperasse no carro pois ele iria lidar com alguns negócios pessoais. Em seguida pediu por razões de segurança que o cachorro não corresse para lugar nenhum. Bruxo respondeu latindo e balançando a cabeça. Assim que Shen começou a avançar ele viu Dashu e decidiu ajudar um pouco. Apesar do cara ter vivido sem sua ajuda no passado, nesse momento Dashu vê o protagonista no carro e pergunta se ele estava saindo. Shen responde que na verdade foi lá para contar uma coisa a ele. Shen diz que quando acordou hoje de manhã teve um mau pressentimento de que algo enorme iria acontecer, então quando for 9 da manhã o guarda precisa ter cuidado. Ele até pede que Dashu prometa. O guarda responde com um ok e promete ter cuidado. A cena então mudou para algum tempo depois na casa da família, onde Shen Fei e o pai estavam discutindo sobre o prota. O homem diz ao filho que Shen realmente quer investir em dinheiro no virtual. Gianna então compartilhou com Fei que ele estava chocado com a decisão de Shen porque embora a moeda virtual estivesse subindo rapidamente, não tinha valor realista. O filho ouvindo tudo isso ficou confuso e perguntou ao pai qual era o problema se de todo jeito eles iam receber o dinheiro. Gianna respondeu que Shen sabia que ele ia enganá-lo, então questionou se Fei realmente achava que o primo faria uma troca lucrativa para eles. O cara tá pensando que pode ser uma farsa planejada por Shen. Fei diz que a mentalidade ao comprar criptomoedas é a mesma de quando se joga. Ele dá esse exemplo porque o pai sempre corre para usar dinheiro no jogo. Fei também aponta que da mesma forma Shen estaria com pressa e não havia ninguém que pudesse dar 500 milhões de uma só vez, então talvez essa seja a razão pela qual Shen veio até eles. De repente alguém bate na porta. O protagonista entra na sala percebendo que já passou das 9 da manhã e eles não sabiam de nada porque estavam dentro de uma sala fechada. Nesse momento Fei cumprimenta o primo dizendo que também teria se juntado a ele se fosse tão corajoso. Ele também diz sarcasticamente ao prota para não esquecê-lo se ganhar dinheiro com isso. Shen responde que se ganhar os 5 bilhões definitivamente presentearia o primo com um super carro esportivo. O primo ouvindo isso abraçou Shen e disse que se lembraria das palavras dele, então não deve voltar atrás nas palavras. Depois disso eles vão para a mesa. O protagonista se sente frustrado ao abraçar Fei, mas agora está pronto para comer com força total. Às 9h15 ele irá estar comendo comida como uma fera. Tanto tio quanto Fei estão confusos. De repente eles ouvem um som do lado de fora do quarto e Jianan pergunta que tipo de som poderia ser, já que parecia ter vindo do quarto da empregada. Ele pede a Fei para ir dar uma olhada e o filho concorda em verificar. Enquanto isso Shen fica sério porque sabe que é a indicação da chegada do apocalipse. Em seguida ele também se levanta e diz ao tio que iria dar uma olhada porque a empregada poderia ter se machucado. No fundo ele estava feliz já pensando que o primo e o tio teriam um fim doloroso. Quando Fei abre a porta ele fica chocado ao ver um zumbi e a empregada já estava sem sinais vitais. Ele se assusta e cai no chão. Mas logo vendo que o zumbi está se aproximando ele tenta fechar a porta com força, mas a reviravolta vem aqui. Ou pode-se dizer que o pesadelo de Fei se torna realidade. O protagonista impede o primo de fechar a porta. Ele diz que não pode fechar porque precisa ver o que está acontecendo. Fei imediatamente pergunta o que ele estava fazendo e por que ele não fecha a porta, mas antes que ele pudesse completar sua frase o protagonista o atacou com o bastão eletrizante. O cara cai no chão e o protagonista diz que não iria deixar eles irem facilmente. Ele fez esse comentário para Fei porque ele quer que o primo seja exterminado pelos zumbis, experimentando um fim doloroso. Com essa intenção ele abre a porta e deixa o zumbi atacar Fei. O pai viu o que o prota estava fazendo e foi em sua direção. O cara pergunta o que ele havia feito e jura que Shen ia se ferrar em suas mãos, mas ele não ia fazer isso porque nosso garoto estava pronto com seu bastão. Então ele alegremente pede a Gianna que se apresente. No momento em que o tio avança é quase acertado com o bastão, Jianan tenta bloquear o ataque com as mãos. Shenyi pergunta se ele realmente achava que tinha resistência a raios. Depois de ser atacado com um bastão elétrico o cara cai inconsciente.
Nosso garoto então se aproxima de Fei e ri dele fazendo um comentário de que sabe que dói muito, pois ele podia sentir isso apenas olhando para o primo. Fei grita por ajuda, mas Shen diz a ele para ficar quieto e não gritar. O cara consegue se arrastar em direção ao prota para se desculpar tocando seus pés e esperando que Shen o ajude, mas nosso garoto sendo frio devido a incidentes do passado, ele severamente diz a Fei para não vir em sua direção. Apesar das tentativas de Fei de gritar e amaldiçoar Shen, ele é interrompido por outra onda de dor. O protagonista diz que ele não pode suportar assistir a cena emocionante sozinho e precisa de um parceiro. Então ele toca o bastão em Gianna novamente fazendo com que ele recupere a consciência. O cara recupera seus sentidos e vê a condição do filho. Ele fica tenso e se aproxima de Shen implorando por ajuda para salvar Fei. Ele o lembra que ambos são primos. O protagonista permanece em silêncio. Gianna, sem outra opção, começa a admitir que foi ele quem secretamente roubou suas ações, mas Fei não sabia nada sobre isso e era uma pessoa inocente. O protagonista pergunta se o tio não acha que deveria se desculpar por outras coisas terríveis que fez com ele. Gianna fica atordoado e se pergunta o que Shen está dizendo. O protagonista o lembra do falecimento dos seus pais, mas Gianna recusa se desculpar por eliminar os pais do garoto. Shen então pergunta a Gianna se ele pensou em sua resposta e acrescenta que Fei não tinha muito tempo. O tio furiosamente exige que Shen salve o primo e promete não chamar a polícia. Ele ainda diz que se o protagonista não chamar, seu futuro estará em perigo. Em resposta, Shen disse que já havia dado uma chance ao tio, mas agora ele não lhe daria outra. Ao ouvir isso, Gianna ficou furioso e começou a gritar chamando o sobrinho de ingrato que quer trair seu próprio primo e tio, afirmando que Shen era ainda pior do que um cachorro e que ele se sente frustrado. Nosso herói responde que o tio é o único que é ingrato. Afinal, seu pai viu Gianna falhar e ainda assim o colocou em sua empresa, mas em troca dessa bondade Gianna conspirou contra seus pais. O tio responde que respondeu era irmão do pai de Shen e até contribuiu para empresa, mas no final só conseguiu 10% de participação na empresa, então ele questiona se é por isso que ele merecia ser eliminado. O cara até repreende Shen dizendo que ele não pode escapar com a tecnologia atual da polícia. O protagonista o joga no chão enquanto diz que naquela época 10% das ações valiam 1,5 bilhão, então questionou se o tio achava que um trabalhador seria capaz de ganhar 1,5 bilhão em ações. No fundo, Shen sente uma sensação de satisfação sabendo que seu pai era muito bondoso para ajudar alguém como o irmão. Ele até derrama lágrimas ao pensar em seus pais. De repente um zumbi também vem atacar Shen, mas ele usa o bastão para dar um choque eletrizante e lembra que embora os zumbis não sintam medo, eles ainda podem sentir dor e paralisia e técnicas impressionantes funcionam neles. Depois de atordoar o zumbi, ele pega a espada e ataca entre sua cabeça. Eliminar zumbis não é muito difícil e só precisa perfurar a parte do corpo entre as sobrancelhas. Shen estava sorrindo dizendo que perfurar essa parte é incrível porque tem um tesouro escondido conhecido como núcleo de cristal. Depois de coletar o cristal, ele o armazena em seu vazio. No início do apocalipse o cristal era de baixo escalão. Depois que o apocalipse começa, os cristais começaram a crescer nos crânios de super-humanos e zumbis. A energia contida dentro do cristal central poderia não apenas ajudar os despertos a acelerar sua recuperação, mas também ajudar o despertos a se tornar mais forte. Resumindo, era um tesouro valioso e Shen decidiu coletar o máximo possível. Ele diz que o tamanho e a cor do cristal mudariam de acordo com a habilidade e a destreza de combate do alvo. Por exemplo, o cristal de uma habilidade do tipo fogo seria vermelho, enquanto a habilidade do tipo vento seria verde. O cristal de habilidade do tipo espacial seria transparente. Shen então se lembra do momento em que obteve o cristal do núcleo da cabeça do Rei do Relâmpago. Era um cristal roxo escuro do tamanho de um ovo. Depois de deixar a casa, o protagonista encontra um zumbi. Ele, percebendo que o zumbi era alguém que definitivamente tentou ajudar muito seu tio. Nesse momento o zumbi ataca Shen, que então pega seu bastão e o usa no zumbi. A criatura fica atordoada com o bastão e foi de base. O protagonista pega o cristal e pergunta sarcasticamente se receber uma recompensa por ajudar o zumbi como seu tio fez não era demais. Enquanto isso, o bruxo ficou chocado ao ver Shen exterminando os zumbis com tanta severidade e se perguntou por que ele era tão cruel. Nesse momento, Shen se aproximou do carro e disse ao cachorro que sentia que eles despertariam em breve. Então não era seguro para eles ficarem do lado de fora. Ele também informou ao bruxo que precisava ir com ele para casa por um tempo e depois de despertar ele poderia sair de dentro de casa. Nesse momento havia muitos cadáveres de zumbis eliminados por Shen dentro de casa. Bruxo, vendo isso, começou a entrar em pânico e latir. O protagonista
Assegurou que ele se acostumaria. Depois de um tempo ele silenciosamente descasca uma maçã e come enquanto o cachorro experimentava uma sensação estranha em seu corpo. De repente Shen notou que raios estavam emanando do bruxo. Ele entrou em pânico porque sabia que tipo de efeito a habilidade do cachorro poderia ter e ficou com medo de levar um choque. Ele até se escondeu atrás do sofá. Para sua surpresa o cachorro não atacou. Em vez disso relaxou depois do despertar relâmpago. Shen então se levantou e compartilhou que esse talento era forte ou não dependia principalmente de dois aspectos. O primeiro é o tempo do despertar e o segundo é o crescimento rápido da habilidade. Então Shen ficou um pouco triste percebendo que o Rei do Relâmpago provavelmente estava no auge de seus talentos. Ele sentiu ciúmes do bruxo e lamentou que era pior do que um cão. Ele estava se sentindo um pouco abatido pelo fato de que o cachorro era mais poderoso do que ele. De repente do nada as maçãs caíram no chão. No início ele agiu pouco assustado, mas logo sorriu estranhamente dizendo que parecia que ele também era muito talentoso. Shen então se levantou novamente e desta vez parecia muito sério. Nosso herói levantou algo como uma bola na mão e do nada atacou a parede com ela. Imediatamente apareceu um buraco e o cachorro não pôde acreditar, mas Shen não estava feliz porque o ataque consumiu um quarto da sua energia. Além disso o ataque não conseguia eliminar instantaneamente um zumbi de classificação mais baixa. Então decidiu que seu primeiro passo seria absorver um cristal central e subir de nível rapidamente. Em sua vida passada os super-humanos foram classificados nas classes 1 a 10. O mais alto de todos é o nível Rei. O protagonista fez parte desse nível mas subiu para um novo depois de absorver o cristal do bruxo. Durante esse tempo o protagonista não sabia os detalhes porque nunca foi de usar suas habilidades. Depois que perdeu tudo ele também decidiu partir. 5 minutos depois o protagonista ainda estava pensando que se ele absorvesse cerca de 20 cristais centrais, ele se tornaria um usuário de habilidade de nível 2. Depois disso Shen bocejou e disse ao bruxo que ele tinha que usar sua habilidade de alguma forma. Então ordenou que ele tentasse condensar o poder do corpo na garganta e acumulá-lo, depois borrifá-lo na direção que ele olhasse. O cachorro seguiu o comando e fez o mesmo. O relâmpago que saiu de sua boca foi enorme. Shen ficou feliz e deu um tapinha na cabeça do bruxo o chamando de cachorro inteligente. Em seguida pediu para acompanhá-lo até o armazém frigorífico para armazenar as mercadorias. Bruxo concordou alegremente em ir com Shen. Depois de uns minutos eles chegaram a um supermercado. Nosso garoto comenta que o local era tão grande que haveria muitos recursos dentro. Ele acrescenta que tem muitas coisas boas dentro e eles não poderiam deixar os zumbis levá-las. Então perguntou ao bruxo se ele achava legal lutar contra os zumbis e tomar todas as coisas. O cachorro responde com um ok e alegremente pede para começar. Shen imediatamente pega sua armadura e arma. Então diz ao cachorro para atacar se puder e usar seu corpo ágil para desviar dos ataques. Bruxo responde que entendeu. Então eles começaram a lutar juntos e os derrotaram facilmente, mas de repente Bruxo atingiu uma garota com seu poder de raio e ficou surpreso ao ver que não havia nenhum arranhão em seu corpo. Ele estava se perguntando o que havia de errado com ela, mas Shen o confortou dizendo para não ficar tenso e apenas atraí-los. O cachorro entendeu e começou a lutar com eles para atraí-los para longe do prota. Shen pede ao bruxo para ter cuidado enquanto ele vai no mercado. Depois disso nosso garoto entrevê materiais de alta qualidade. Ele ficou feliz pois estava certo de que o supermercado na frente da vila teria produtos de qualidade. Então abre seu vazio e começa a absorver tudo que é útil dentro dele. Tempo depois Shen absorveu tudo e até tirou os cristais da cabeça dos zumbis. Enquanto fazia todo o trabalho e absorvia os alimentos e cristais ele saiu bocejando feliz. Então disse ao bruxo que era hora de partirem. Mas quando olhou para cima viu que o cachorro estava fugindo de um zumbi. Shen salvou seu cachorro com muita facilidade. Bruxo estava soluçando porque seu mestre poderia eliminar zumbis tão facilmente enquanto ele não podia. Shen deu um tapinha na cabeça e pediu que ele não ficasse chateado, acrescentando que ele já era muito bom e só tinha que trabalhar duro. Depois de algum tempo ele seria o melhor e mais legal cachorro. Bruxo ouvindo tudo isso ficou feliz e sorriu como se tivesse recebido um grande prêmio. Depois disso eles estavam dirigindo o carro em direção ao armazenamento frio. Alguém no caminho pediu que parassem. O cara perguntou a Shen se ele sabia o que estava acontecendo porque chamou a polícia e ninguém respondeu. O protagonista respondeu com muita calma que era óbvio que era um apocalipse. Ouvindo isso o menino ficou com medo, mas logo ele alegremente pediu a Shen para serem companheiros um do outro, sugerindo que eles poderiam cuidar um do outro no apocalipse. Shen negou diretamente.
A oferta dizendo que não precisava e seguiu em frente, o menino continuou gritando para o Proto esperar, mas nosso herói não parou. Ele planejava aceitar alguns subordinados, mas apenas os de elite. Afinal, Shen sabe que mesmo tendo muitos recursos eles não eram infinitos, então precisava ser cauteloso. De repente nosso garoto parou o carro porque havia muitos zumbis bloqueando a estrada. Ele se lembrava que só poderiam alcançar o armazenamento frio por aquela rua específica, mas foi bloqueado pelos zumbis, então parecia que ele tinha que eliminar todas essas coisas. Ambos saíram do carro e começaram a lutar contra os zumbis. Shen estava usando bastões elétricos para destruir um por um, alguns zumbis até tentaram atacá-lo furtivamente. Mas Shen era inteligente e superou esses zumbis. De repente seu bastão elétrico foi descarregado e parou de produzir eletricidade. Shen ficou tenso sem saber o que fazer a seguir. Os zumbis vieram e começaram a arrancar o bastão de Shen. O protagonista entregou dizendo que eles poderiam pegá-lo se quisessem. Ele estava apenas tentando ganhar algum tempo. A razão pela qual ele precisava de tempo era que ele tinha que tirar um novo bastão de seu vazio. Depois de tirar um novo bastão ele começou a derrotar todos eles. Em seguida coletou todos os cristais de dentro deles. A cena então mudou para algum tempo depois. Bruxo também veio e ficou ao lado de Shen olhando para ele confusamente, se perguntando por que eles não estavam indo para o armazenamento refrigerado. O protagonista então pede ao cachorro para vir e mostra a ele um caminhão. Ele diz que o caminhão pesado era mais incrível do que a armadura e um bastão elétrico. Shen havia mantido o caminhão lá para o dia do apocalipse. Bruxo ficou impressionado e olhou feliz para Shen. Nosso herói pede a ele para subir no caminhão. Em seguida eles avançam em direção a uma porta que estava fechada. Shen facilmente quebrou a porta com o caminhão. O cachorro achou que seu dono estava sendo incrível. Shen foi mais longe e atingiu os zumbis. Bruxo começou a pensar que seu mestre era cruel. Nesse momento havia 2 meninos e uma menina no segundo andar daquele frigorífico. Eles ficaram impressionados vendo o protagonista. Lang disse que acha que o caminhão de Shen era muito mais forte do que outros veículos do armazenamento. Mia sugeriu que eles deveriam pedir a Shen para tirá-los do armazenamento. O cara pergunta se ela realmente acha que o protagonista correria o risco por eles. Em seguida acrescenta que Shen parecia uma pessoa implacável. Ou ele não seria capaz de fazer o que acabou de fazer. Além disso, o cara presume que Shen provavelmente sabe que seu armazenamento tinha recursos, então veio para pegar os recursos e depois que conseguisse iria embora sem se importar com eles. Fang então sugeriu que em vez de pedir ajuda eles deveriam tentar ajudar a si mesmos. Lang recomenda roubar o caminhão de Shen pois era o meio de transporte mais confiável, mas o cara logo percebe que o protagonista está usando armadura. Fang responde que eles só precisam do caminhão e estariam seguros. Lang concorda com Fang, afinal Shen veio roubar recursos do armazenamento e isso era imperdoável. Depois de alguns segundos Shen estava extraindo os cristais dos zumbis. Mia se aproximou dele e agradeceu por salvá-la dos zumbis. O protagonista começou a se perguntar por que ela estava agradecendo a ele, mas então pergunta a Mia se ela era a única sobrevivente lá. Mia responde com um sim. Enquanto Mia mantinha Shen ocupado conversando com ele, tanto Fang quanto Lang vieram por trás e colocaram as mãos no ombro de Shen. O protagonista imediatamente entendeu o que eles tentariam fazer. Nesse momento Fang pede a Shen para não revidar e não se preocupar pois eles não iriam machucá-lo. Nosso garoto ficou furioso e disse a si mesmo que o apocalipse realmente aumenta a feiura da natureza humana. Além disso a bondade é a coisa menos valiosa e mais prejudicial durante o apocalipse. De repente para a surpresa de Fang e dos outros um cachorro veio em direção a eles latindo. Fang pergunta de onde veio o cachorro. Lang responde que acha que o cachorro ainda não estava infectado. Nesse momento eles estavam distraídos com o aparecimento do bruxo e o protagonista teve tempo para abrir seu espaço vazio. Agora ele não precisava se preocupar em expor sua habilidade de vazio na frente deles. Então Shen sorrateiramente pegou o bastão e os atacou. Depois que os 2 meninos foram de base, Mia ficou com medo e começou a pedir para não fazer isso com ela. O protagonista perguntou se ela achava que ia se safar só porque era uma menina. Mia começou a correr gritando por socorro. Shen vendo isso disse que ela parecia correr muito rápido. De repente Bruxo a derrubou no chão. Mia caiu no chão e Shen se aproximou com o bastão. Ele disse que era a razão pela qual todos dizem que quem ataca primeiro tem a vantagem. Depois de eliminar todos ele pede ao cachorro que se prepare para armazenar tudo. Então eles pegaram tempero, frutos do mar, frango, pato, vários tipos de carne, vegetais e frutas. O que foi ainda mais surpreendente foi que tudo estava em quantidades de mais de 9.999 toneladas.
Por fim, Shen disse que eles obtiveram 60.000 toneladas de recursos do armazenamento e voltaram para o caminhão. Depois disso ele avisou que estavam indo para casa para descansar um pouco e depois iriam para o armazenamento de grãos procurar mais. O protagonista então se perguntou como Dashu estava indo. De repente ele viu um menino na frente de sua caminhonete pedindo uma carona, mas Shen imediatamente notou que o menino estava escondendo muitas coisas debaixo da camisa. Provavelmente não era uma boa ideia lhe dar uma carona. Na verdade, Shen estava tomando precauções porque sua lei de sobrevivência não permitia que ele deixasse surgir qualquer ameaça, mesmo que a ameaça fosse pequena. O menino continuou pedindo que ele parasse, mas nosso herói já havia decidido que se o menino não se afastasse, ele passaria por cima dele. Vendo o caminhão chegando, o menino ficou com medo e se afastou. Então começou a gritar furiosamente que Shen se arrependeria, porque quando tivesse a chance ele definitivamente o retaliaria. O protagonista viu o nível de coisa que as pessoas poderiam falar. Agora no apocalipse, depois de despertar com habilidades, todos têm a chance de eliminar pessoas. Nesse momento ele pergunta ao Rei do Relâmpago se ele ouviu o cara dizer que queria comer carne de cachorro. Embora o bruxo entendesse a linguagem humana, ele acreditava que o menino não disse carne de cachorro. Nesse momento o protagonista parou o caminhão e o menino foi em sua direção furiosamente com a intenção de destruí-lo. Mas de repente ele ficou chocado ao ver um cachorro vindo em sua direção. O menino viu que o cachorro ia atacar, então tentou atacar de volta com uma vara. Mas Bruxo estava pensando que ele não se importava se o menino queria comer carne de cachorro ou não. Agora ele vai dar tudo de si. Porque seu mestre disse que quer aquele cara destruído, então sem perder tempo ele usou um raio no menino que logo ficou inconsciente. O protagonista pediu para garantir que o menino não estava vivo. Bruxo olhou confusamente para Shen. Então nosso herói explicou que na batalha ele não ia ter chance se mostrasse alguma hesitação. Para sobreviver ao apocalipse precisa se adaptar com segurança. Bruxo, ouvindo isso, resolve morder o menino com raiva. O protagonista responde alegremente que era disso que ele estava falando, então o elogia por derrotar aquele garoto sozinho e facilmente. Depois de algum tempo eles chegam à vila. Shen diz que a estrada para a vila é muito estreita, então não será fácil estacionar o caminhão pesado. Ele pede ao cachorro para sair do caminhão para ajudá-lo a atrair os zumbis para longe. Shen também diz que vai parar o caminhão ao lado. Bruxo concorda e sai do caminhão para atrair os zumbis na direção oposta do caminhão. Shen ficou muito feliz porque pensou que depois os zumbis acabariam voltando e iriam agir como trabalhadores protegendo seu caminhão de outros sobreviventes. Ele também dá um suspiro de alívio pensando que felizmente seu renascimento não teve um efeito borboleta e provavelmente Dashu deve estar seguro. De repente um zumbi tenta atacar Shen, então ele usa um bastão elétrico para derrotá-lo. Enquanto ele estava lutando, Dashu chegou à vila com uma garota. Shen estava tentando lembrar se no passado Dashu fugiu para o interior da área da vila ou se pulou o muro e se escondeu em outra vila. Ele se sente muito frustrado por não conseguir se lembrar em qual vila o amigo pode ter se escondido, já que ele só se lembra da área. O protagonista então decidiu não pensar muito e começou a gritar o nome de Dashu perguntando onde ele estava. O bruxo ficou atordoado e se perguntou o que seu mestre estava fazendo, afinal isso atraria zumbis. Dashu estava escondido na vila e ao ouvir essa voz percebeu que era Shen Lu. A menina pediu a Dashu para não ir pois o protagonista estava agindo como louco e sem medo de atrair zumbis. Dashu sabia que o herói era inteligente e se perguntou se ele não sabia que é perigoso gritar. Além disso, ele não entendia por que o garoto estava usando esse método para encontrá-lo. Nesse momento, Shen novamente gritou o nome de Dashu e perguntou sobre seu paradeiro. O guarda não teve escolha a não ser sair e se encontrar com o protagonista. A garota chamada Jing disse que também iria com ele e implorou para não deixá-la sozinha. No momento em que saíram, eles viram o herói lutando com zumbis. Shen rapidamente percebeu os dois e infelizmente reconheceu a menina. Em sua vida passada ela era um fardo e quase os eliminou. Além disso, a água não era pura e ela tinha medo de beber água da torneira. Então sempre usou Dashu como um experimento, deixando ele beber primeiro. Depois disso, Jing tentou mostrar afeto a ambos de várias maneiras. Primeiro ela foi até Dashu e disse que se sentia muito segura ao seu lado e não do irmão Shen. Depois ela foi até o protagonista e disse que sentiu que Shen era muito sincero, diferente do irmão Dashu. Além disso, o protagonista lembra que durante a comida Jean sempre escondia uma porção primeiro, depois agia como se estivesse com fome e acabava enganando Dashu para dar sua parte a ela. Por fim, Shen pensou que se Jing ainda ousasse ser tão desavergonhada novamente, então vai usá-la para mostrar a Dashu que existe gente ruim. Nesse momento, o protagonista oferece um lugar em sua casa para Dashu.
Assim ambos podem cuidar um do outro. O guarda aceitou e agradeceu ao amigo. Jingos interrompe-se. Apresenta ao prota. Ela até tenta criar uma conexão com Shen mencionando que eles têm o mesmo sobrenome, sugerindo que eles podem ter sido da mesma família há 500 anos. Surpreendentemente, enquanto Jing conversava com Shen, ela foi atacada por bruxo. O cachorro pulou e rasgou sua bolsa fazendo com que tudo caísse no chão. Até o protagonista ficou chocado ao ver tantas coisas e se perguntou por que Jing estava protegendo sua bolsa com tanta força. Ele pensou que talvez ela tivesse escondido esses lanches para comer depois que eles saíssem. Então nosso garoto decidiu não se importar com ela e abriu uma lata de bebida gelada para beber. Ele disse a Jin que estava com fome e por isso ia tomar. Ele até deu alguns lanches a Dashu dizendo que ele também devia estar com fome. Depois de comer eles poderiam ir buscar alguns recursos. Dashu vendo isso ficou furioso porque ele havia arriscado sua vida para salvá-la e ela escondeu que tinha comido o tempo todo. A garota ainda mentiu dizendo que não tinha nada para comer. O cara percebe que ela planejava não compartilhar com eles. Jin ficou tensa ao vê-los comendo e com uma lágrima nos olhos se aproximou de Dashu dizendo que ele não poderia comer. Nesse momento Shen usou a perna para fazê-la cair no chão e deu certo. Ela perguntou se eles ainda eram considerados homens depois de fazer isso com uma mulher. Shen sorriu pensando que um zumbi não se importaria se alguém é homem ou mulher. Nosso prota também pensou que expor só isso não era suficiente para fazer Dashu entender a natureza humana, então ele precisava fazê-lo expor mais. Nesse momento o protagonista perguntou a Jing por que ela precisava chorar e explicou que eles só teriam energia para encontrar comida depois de comerem direito. Então quando eles voltarem darão a ela o dobro da quantidade de comida que eles haviam tomado. A garota ao ouvir isso pensou que não importava o que acontecesse ela não poderia fazer de Shen e Dashu seus inimigos, então ela teve que aceitar. Depois disso Jing se desculpou dizendo que era culpa dela pois tinha acabado de reagir instintivamente. A garota conta que quando era mais jovem passou fome e ela realmente não queria fazer o que acabou de fazer. Ao ouvir sua história Shen ficou frustrado. Afinal Jing era muito bom em inventar histórias. Então ele pediu a Dashu para irem juntos ao supermercado e fazer umas compras. O cara concordou e disse que ia fazer uma lista. Tempo depois o protagonista vai até Bruxo e pede que ele saia e atrai alguns zumbis para sua casa. O cachorro ficou chocado e se perguntou se seu mestre estava brincando. Atraí-los para sua casa era muito confuso. O protagonista entendeu sua confusão e disse para não se preocupar muito pois ele entenderia quando voltasse. Então Shen tirou um pouco de alho do vazio e riu sabendo que o show estava prestes a começar. Nosso garoto foi em direção a Dashu e Jin com o suco de alho. Ele perguntou-se eles haviam descansado bem e disse que agora deveriam dar uma olhada neste alho. A garota ficou tensa com o cheiro do suco de alho. Até mesmo o guarda perguntou confusamente a Shen por que ele fez tanto suco de alho. Shen respondeu que eles não sabiam. Mas quando voltou de fora viu alguém imitando uma cena de um filme em que a pessoa pendurou um fio de alho em seu corpo. Nosso herói também mencionou que ele até viu com seus próprios olhos que os zumbis estavam tão assustados que continuaram recuando. O protagonista se sentiu feliz por eles acreditarem em sua história, mas no fundo achou uma pena porque ambos não sabiam que havia uma diferença entre filmes e realidade, afinal o cheiro de alho atrairia zumbis. Depois disso Shen tristemente compartilhou com eles que era uma pena que sua casa tivesse pouco alho, o que era apenas o suficiente para 2 pessoas, então ele disse que depois iam ao supermercado tentar encontrar mais alho. De repente todos eles ouviram alguns sons estranhos que fizeram Shen sorrir. Ele perguntou se eles também ouviram e acrescentou que parecia que um grupo de zumbis estava se aproximando deles. Jin ficou assustada ao ouvir isso e se perguntou se Shen ia escolher resistir com eles ou ia ficar com o suco de alho só para si. Nesse momento o barulho fica mais forte e Jing pergunta se era o som da porta de ferro sendo destruída. Shen rapidamente pediu a Dashu que usasse a tigela de suco de alho, mas o cara hesitou em usar o suco de alho porque estava pensando que não podia deixar a garota ser devorada, então ele estava pensando em dar o suco a Jing. Por outro lado Jing estava olhando para a tigela de suco de alho pensando que havia apenas uma tigela de suco de alho, o que significava que apenas uma pessoa poderia sobreviver aqui. Então sem pensar 2 vezes ela pegou a tigela da mesa e derramou tudo sobre si mesma, decidindo que ela deveria ser a única a sobreviver. Dashu lamentou ter pensado em dar a ela, mas de agora em diante ele não pensaria nela. Shen perguntou a Dashu se ele viu isso ou não. Portanto é melhor não tratar bem as pessoas no apocalipse porque algumas pessoas não estavam aptas para serem humanas. Nesse momento Jing entendeu o motivo e perguntou se Shen tentou armar para ela.
Sorriu. Nosso garoto respondeu que ela tomou essa decisão sozinha e acrescentou que os zumbis eram muito sensíveis ao cheiro de alho, então agora ela estava ferrada. Ao ouvir isso, Jing ficou tensa e começou a gritar perguntando se ele mentiu para ela sobre o suco e se havia algo errado com ela querer viver. O protagonista responde que não era errado querer viver, mas ela estava errada em usar a bondade das pessoas e intimidá-lo, especialmente quando se tratava de Dashu. Ele também diz que assim como ela, eles também querem viver, por isso vão sacrificá-la. Depois disso, nosso garoto começou a tirar armaduras e armas de seu vazio. Jing ficou chocada com esse fato e percebeu que Shen havia se preparado, por isso ele não derramou o alho em si mesmo. Nesse momento, o protagonista disse ao amigo para ir e encontrar um quarto para se esconder, pois ele seria apenas um fardo agora. Dashu respondeu com um ok e saiu para se esconder. Logo Jing se aproximou de Shen e em um gesto romântico pediu a ele que a poupasse dessa vez. No futuro ele poderia fazer o que quisesse com ela. Agora que não tinha escolha, ela estava tentando seduzir Shen usando seu charme e corpo. Para sua surpresa, o protagonista tinha o coração de pedra e disse que só queria que ela fosse de base. A garota ficou furiosa e perguntou e por que ele está dificultando as coisas para ela se eles se conheceram há pouco tempo. De repente ela foi atacada pelos zumbis e gritou que Shen teria um fim miserável. Algum tempo depois, o protagonista derrotou todos os zumbis e admitiu que foi um erro de cálculo de sua parte. Dashu chegou lá e viu Jing sem sinais vitais. Ele estava prestes a dizer algo, mas Shen pediu para parar pois eles não tinham tempo para expressar emoções. Não havia como eles ficarem em uma casa tão bagunçada. Então pede ao amigo para ajudá-lo a mover rapidamente todos os cadáveres para fora. Depois de meia hora eles removem com sucesso todos os cadáveres do lado de fora. Agora ele tinha um problema com uma mancha. Shen percebeu que se tivesse uma assistente seria fácil para ele limpar aquelas manchas de líquido vermelho. Foi então que ele lembrou de Mayu. Ela parecia boa e trabalhava duro, então ele se perguntou se Mayu ainda estava viva. Shen estava pensando em Mai e Dashu interrompe pedindo para ir ao mercado. O protagonista sorri e diz a Dashu para não se preocupar porque ele tem comida melhor com ele, então sugere subir para aproveitar a refeição. Quando Shen tira a comida e as bebidas, o amigo fica chocado, principalmente com o fato de a comida aparentemente ter surgido do nada. Dashu pergunta sobre isso em estado de choque. Shen pergunta se ele sentiu alguma mudança em seu corpo. O cara explica que sua cabeça estava doendo à tarde, mas agora ele se sente muito mais forte. Shen compartilha que esse tipo de mudança geralmente ocorre antes de um apocalipse e ele mesmo já experimentou isso. O garoto também informou que todos experimentam diferentes tipos de mudanças. Shen especula que o amigo pode ter uma mudança relacionada à força. Em seguida contou que sentiu que podia haver um desastre acontecendo em breve e por isso armazenou alguns recursos. O protagonista se sente aliviado pensando que essa explicação é muito melhor do que algo tão louco quanto a reencarnação. Ele então diz ao guarda que tem a sensação de que eles vão se tornar irmãos. O guarda concorda e sugere que economizasse um pouco, apenas 2 ou 3 pratos eram suficientes. Shen responde que está tudo bem porque seu cachorro ainda não comeu. Enquanto isso, o bruxo tristemente limpa as manchas de líquido vermelho. Ele pergunta se isso era tarefa de um cachorro. Depois de comer, o protagonista tentou criar uma espada vazia, mas ela desapareceu apenas 5 segundos depois de ser gerada. Enquanto estava deitado na cama, ele ri pensando em como pegou 42 cristais e até conseguiu criar uma espada vazia. Shen diz que em sua vida passada ele só poderia pegar uma espada do vazio quando estava no nível 7, mas ele só entendeu o que estava acontecendo quando chegou no rank 9. O protagonista acredita que pode ser capaz de usar a espada quando atingir o rank 4. Agora ele também se pergunta se a lâmina elemental que ele usou quando estava no rank rei poderia ser acessada mais cedo em sua vida atual, o que é ótimo só de pensar nisso. Na manhã seguinte, Dashu alegremente diz a Shen que tudo o que ele disse realmente funcionou. Ele se sente muito mais forte depois de absorver 7 cristais centrais. O bruxo late 9 vezes na frente deles e o protagonista sorri perguntando se ele realmente comeu 9. Ele até faz um comentário sarcástico de que felizmente não era 99. Caso contrário, o bruxo ficaria gritando por um longo tempo. Por outro lado, Dashu fica chocado que um cachorro absorveu mais cristais do que ele. Enquanto isso, Shen abre seu vazio e tira uma armadura para dar a Dashu. Ele pede para não menosprezar o bruxo pois ele é muito talentoso, então sugere que o amigo experimente a armadura e depois de tomar o café da manhã eles têm que ir para o armazenamento de grãos. Algum tempo depois eles se dirigem para o caminhão.
O protagonista vê os zumbis andando ao redor do caminhão e fica feliz porque os zumbis são realmente trabalhadores livres que o ajudam a proteger o caminhão. Dashu também vê os zumbis e pergunta sobre eliminá-los. Mas Shen o impede dizendo que esses zumbis são trabalhadores livres, então o Rei Relâmpago os atrairá para longe. Nesse momento o cachorro começa a atrair os zumbis. Dashu pergunta por que ele sente que o cachorro tem mais utilidade do que ele. Shen responde para o amigo não se comparar com um cachorro pois há coisas que um cachorro pode fazer e outras que ele pode. Ele garante que todos eles têm sua própria utilidade. Ao ouvir isso o guarda questiona se realmente havia algum trabalho que um cachorro pode fazer e ele não pode. O protagonista responde com um sim e pergunta se Dashu se atreve a comer as próprias necessidades fisiológicas, assim como um cachorro faria. O protagonista obviamente falou isso como uma piada, mas o cachorro ouviu isso e ficou furioso. Ele diz que é uma calúnia e nunca comeu nada parecido. A cena muda para o armazenamento de grãos, onde Shenlu está cortando os zumbis batendo neles com o caminhão. Dashu elogia o amigo por pegar o caminhão. O protagonista se sente estranho porque havia alguns funcionários no armazenamento de grãos que não deveriam ter ido de base, mas ele não escuta nenhum pedido de ajuda. Shen presume que pode haver um porão subterrâneo e as pessoas podem estar escondidas lá. Por isso que não ouviram nada. Nesse momento ele chama o amigo para irem juntos conferir. Ao avançar eles encontram um esqueleto. O protagonista fica chocado porque normalmente os zumbis não comeriam os humanos até que restasse apenas um osso. Ele se questiona se alguns zumbis sofreram mutação. Agora Shen não podia correr o risco pois a vida era importante. De repente eles ouvem alguns sons e quando Shen olha com cuidado ele vê um grupo inteiro de ratos. Ele manda todos correrem o mais rápido que pudessem. A horda de ratos está se aproximando rapidamente de Shen e dos outros. Enquanto isso o cachorro tenta parar a horda de ratos, mas o protagonista pede ao bruxo para cuidar de sua própria segurança. O cachorro obedece e também corre com eles. Surpreendentemente um rato mutante aparece e ao ver os humanos fica animado. Ele pula em direção a Shen para um ataque expressando seu desejo de ver como eles poderiam escapar devido ao ataque repentino. O protagonista cai no chão e Dashu o ajuda a se levantar. Ele fala que agora estão condenados. Shen percebendo-a gravidade da situação pede ao amigo que não hesite e ataque os ratos. Eles foram capazes de lutar contra os ratos menores juntos com a ajuda da eletricidade, mas Shen estava tenso com o Rei Rato que era claramente um mutante. O Rei Rato também estava sorrindo enquanto os observava. O protagonista lembra que qualquer ser vivo independentemente terão suas habilidades de combate desenvolvidas, mas sempre haverá mutantes individuais que irão ultrapassar seu potencial de vida e fazer sua força disparar. Shen pensa que embora eles fiquem mais fortes, sua longevidade diminui. De repente Dashu cai no chão. Nesse momento o Rei Rato acha que é a melhor hora para atacar. O guarda tenta usar um bastão, mas o rei o joga fora e inicia um ataque contínuo na armadura de Dashu. O guarda fica tenso à medida que a armadura atinge seu limite. Ele percebe que apenas mais um ataque do Rei Rato poderia perfurá-lo. Shen corre e grita para o amigo tomar cuidado. Ele explica que o Rei Rato está pelo menos no nível 3 ou 4, então ele não tem escolha a não ser usar métodos normais. Então Shen usa um pouco de comida para distrair os ratos. O Rei Rato logo vê Shen com o bastão e pergunta se ele o machucaria ou não. Se isso acontecer então ele planeja primeiro morder Shen e depois morder Dashu. O rei estava entendendo que esse bastão não era realmente um bastão. De repente Shen tira uma espada do vazio esperando que o rei fosse atingido por ela. Afinal essa era sua última esperança. O rato percebe que é uma espada vazia e quer correr. O protagonista sorri e pergunta ao Rei Rato se ele quer fugir. Em seguida a ratazana foi imediatamente atingida. O protagonista encontra um cristal central dentro do Rei Rato maior do que os outros e se sente feliz com isso. Depois disso ele diz a Dashu que acha que as duas presas dianteiras do Rei Rato são muito boas, então deve ser fácil transformá-las em uma arma no futuro. Mas Shen admite que não era forte o suficiente e pediu ao amigo para tirar os pequenos dentinhos. Dashu concorda com Shen e pede que ele se afaste e o deixe tentar. Depois de lutar por um tempo o guarda consegue tirar. O protagonista elogia dizendo que não era ruim e então sugere que eles vá mais longe no porão.